Agora, para a gente agilizar, eu vou ler algumas coisas importantes. Interessante, vocês vão ter a apostila, depois vocês estudem em casa, tá? Aqui ainda sobre esse nosso assunto, né, da Bíblia, a igreja, sobre a maçonaria ser uma religião ou não, nesse dicionário de Gervásio, ele fala algumas coisas aqui sobre Satã, sobre o que é religião. Aí eu gostaria que vocês lessem em casa essa parte. Agora tem um livro aqui, chama Ritualística Maçônica, está na página 9, de Risardo de Camino. Nós vamos ler alguma coisa sobre esse livro. Eu estava comentando com um rapaz, agora, como que é seu nome? Vinícius. Estava comentando com o Vinícius que eu tive assim o cuidado de pegar autores de fora do Brasil, maçons, e aqui do Brasil, autores assim renomados, com credibilidade dentro da maçonaria, para mostrar que eles dizem a mesma coisa. Que não é uma postura da maçonaria do Brasil ou é uma postura da maçonaria dos Estados Unidos, é uma postura universal, tá? Então, nós temos aqui vários autores e vários livros que sobre o mesmo assunto eles estão dizendo a mesma coisa, que acaba sendo parte do dogma e dos landmarks deles. Então, aqui na página 9 diz assim, da ritualística maçônica: é evidente que muitos são os livros sagrados, dependendo da orientação religiosa dos maçons e da situação geográfica. Não se pode pretender que no Oriente seja usada a Bíblia, quando a maioria usa o Vedas, da mesma forma entre os muçulmanos usa-se o Alcorão. Em uma loja frequentada por maioria de japoneses em São Paulo, são colocados no altar, além da Bíblia, outro livro sagrado japonês. Logo, não havendo proibição sobre o altar, pode ser colocado mais que um livro sagrado. Nós começamos aqui falando sobre o que foi a Reforma Protestante, que só a palavra de Deus é que interessa a nós protestantes, sejamos presbiterianos, batistas, metodistas, qual for a igreja que Deus nos plantou. Então é a palavra, é a busca da palavra. E na maçonaria não, pode ser mais um outro livro, mais uma outra verdade, porque a Bíblia para eles não detém toda a verdade. Não é suficiente a Bíblia para o coração do maçom. Ele quer algo além, algo a mais. Página 153. A seita dos mormons tem crescido na América e o livro sagrado para os adeptos contém o relato transcrito acima, acrescido de preceitos sobre a conduta moral, a fé, que há mais de 1 século e meio são venerados. Então, se na loja que você ou aquele amado irmão frequenta tem mormons, pode ser usado o livro dos mormons ali também. É indispensável a existência no altar dos juramentos de um livro sagrado, o livro que se supõe, conforme a crença, conter a verdade revelada pelo grande arquiteto do universo, não cuidando a maçonaria de intervir nas peculiaridades de fé dos seus membros. Esses livros podem variar conforme os credos. A maçonaria tem as suas oficinas espalhadas pela face da terra. Os povos têm crenças diversas. Portanto, o livro sagrado muda de acordo com a maioria dos obreiros. Entre nós é adotada a Bíblia ou história sagrada, e os irmãos israelitas o aceitam, porque é um livro que faz parte da sua crença. Já na Índia ou Japão, o livro sagrado é outro. Serão os Vedas, como nos países árabes será o Alcorão. No Egito, o livro dos mortos. Enfim, essa alteração é perfeitamente compreensível e aceitável. Eu quero que vocês entendam isso, por quê? Porque o maçom, quando ele faz a cadeia de união, e eles fazem, né? Vocês faziam, né? Glória a Deus que não. Então, a cadeia de união nada mais é do que isso, essa união entre todos os deuses, todas as divindades, todas as crenças, e ali eles se unem numa irmandade fraternal universal, onde as benesses desses deuses, dessas divindades chegam até você. Que lindo a cadeia de união. E quando a loja aqui de Florianópolis se reúne para fazer a cadeia de união, ela está irmanada com
todos os outros maçons irmãos do universo, porque de minuto em minuto tem loja fazendo cadeia de união. Então, você recebe todas as benesses de todos esses deuses. Então, por isso que é importante a gente colocar aqui e ressaltar que a maçonaria, ela é preocupada em manter todas essas verdades, entre aspas. Conclusão: é impossível que, ao lermos os ensinos acima transcritos, notando que se trata apenas de uma parte do sistema doutrinário da referida confraria, tenhamos tranquilidade em dizer que tudo está de acordo com o que se preceitua a doutrina bíblica reconhecida pelos evangélicos de forma geral. A orientação que temos nos estatutos e manuais doutrinários das igrejas evangélicas é de que nossa missão como igreja é desenvolver o ministério de cada crente, ensinando a guardar a doutrina bíblica, praticando através de uma vida íntegra, baseada nos princípios de fraternidade cristã, com o crescimento no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos, com amor e urgência, rever a posição das nossas igrejas. Eu louvo a Deus pela notícia que o pastor nos deu, eu não sabia, não sei se os irmãos sabiam, dessa postura da igreja batista. Eu disse para o pastor Solonca que a gente tem a oportunidade de estar muitas vezes com o pastor Shed, e eu sempre cobrava dele, falava: pastor, o senhor não está fazendo nada, o que vocês estão fazendo lá na igreja batista? Porque a gente tem empenhado essa luta dentro da igreja presbiteriana, conseguimos esse feito e depois o perdemos transitoriamente, até 2006, onde haverá uma nova reunião do Supremo Concílio. Então nós temos esperança que também a gente possa chegar a esta conclusão pelo poder de Deus. Tá? Então precisamos com urgência rever a posição de nossas igrejas, pois não podemos nos esquecer de como se processou a reforma religiosa do século XVI e a que se destinou. Somente a graça, somente a fé e somente a palavra. Não podemos nos esquecer do desempenho dos reformadores ao desenvolver aquilo que é considerado a base bíblica das doutrinas que são pregadas pela fé protestante. Isso aqui eu gostaria que vocês lessem em casa, que é importante trazer à memória. Tudo isso aqui é importante a gente trazer à memória, porque senão a gente acaba sendo seduzido por essas propostas do mundo. Gente, a gente não pode subestimar o poder sedutor do Deus desse século. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele chegava quase a pegar a cabeça da gente assim, ó, e chacoalhar. Tal era a dor do apóstolo Paulo, mediante os enganos que o povo se submetia. E hoje não é diferente. Hoje eu acho que está pior, porque foi profetizado também. Timóteo profetizou que os homens dos últimos tempos seriam terríveis. E a gente vê o retrato deste homem que o Espírito Santo mostrou e revelou a Timóteo, estampado hoje nos homens de hoje, nos políticos, nos homens que detêm o poder jurídico, judiciário, no poder legislativo, em todos os poderes. A gente vê esse homem infatuado, cheio de si, este homem irreverente, desafeiçoado, homem ganancioso, e a gente vê isso dentro da igreja também. E nós não podemos aceitar, precisamos atender ao apelo do Espírito Santo feito pelo apóstolo Paulo, que a gente não se conforme com este século, que planta na cabeça nossa e dos nossos filhos, que nós não precisamos depender deste mundo. O cristão, ele tem que entender que os olhos dele têm que estar lá, mas ele quer ser honrado aqui. E Deus falou para ele que a glória nossa está destinada para lá. O nosso galardão está lá. Mas eu quero ser condecorado aqui. E a maçonaria facilita isso. Não só a maçonaria, mas outras sociedades também. A própria mídia instiga isso em você, nos seus filhos. A própria escola. E nós temos que tomar o cuidado devido. Saber por que Jesus Cristo entregou a vida dele.
por mim e por você, para que a gente venha fazer diferença no mundo que está podre. O apóstolo João disse: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Há uma diferença. Há uma diferença distinta. Sabemos que somos de Deus por quê? Porque nós somos diferentes. Temos que ser diferente como igreja. Eu não posso ter medo de nenhum poder que não seja o poder de Deus. E Deus diz isso na palavra dele. Deus diz isso na sua palavra. Que importa agradar a Deus do que agradar a homens. E às vezes é preciso a gente desagradar homens. Dizer não para homens. Dizer não para uma confraria. Dizer não para uma decisão de um Supremo Concílio. É preciso, se isso não glorifica a Deus. Então eu gostaria que os irmãos lessem essa página em casa, porque não vai dar tempo. Então, pelo que temos, agora eu vou terminar só o que eu escrevi aqui. Pelo que temos das coisas descritas até aqui, a maçonaria não é um sistema de doutrinas cujos preceitos são compatíveis com ensinos absolutamente bíblicos, pois é calcada em lendas, mitos, divindades, alegorias, misticismos, fatos históricos, alguns até mesmo históricos, obras de pura ficção, contraditórios da fé cristã, pois exaltam os cultos pagãos, flagrantemente condenados pela Bíblia desde o Antigo Testamento. Do crente, mesmo de igreja evangélica, se requer obediência a seus líderes, que por sua vez têm compromisso de fidelidade com a palavra de Deus. Cremos que fica difícil para qualquer cristão fiel às Escrituras obedecer a homens constituídos como autoridades da igreja quando estiverem ligados por laços universais de cadeia de união com a maçonaria. E isso tem acontecido porque estamos aceitando e abrigando em nosso meio, quer de modo ativo ou omisso, essa infâmia que é totalmente o oposto daquilo que professamos como sendo a razão de ser da nossa fé. Insistir em continuar por este caminho significa conviver com a confusão de querer servir a Deus, ouvindo as sugestões do seu inimigo, cujo propósito será sempre perverter e distorcer para roubar e matar o espírito de discernimento. Aí aqui eu faço um apelo mesmo para que a gente acorde dentro da liberdade do direito que a palavra de Deus nos ortoga, conclamamos aos nossos crentes que orem e se manifestem as autoridades de nossas igrejas para que se proceda a uma séria avaliação dessa distorção na vida de alguns de nossos amados irmãos, que cegos pelo desejo orgulhoso de saberem além da Bíblia, estão morrendo ao nosso lado, caminhando sob a direção de uma luz, que na verdade é caminho tenebroso de morte espiritual. Eu estava dizendo ao jovem ali que nós precisamos amar o maçom. Porque, como eu já disse, Deus ama o pecador. Mas não tem como amar a filosofia maçônica. Não tem como. E por amor a esses que estão enganados, nós precisamos tomar postura de decisão. De não aceitar, seja pela omissão, ou por comodismo, ou por medo de ferir sentimentos, ver essas pessoas indo por este caminho de morte. E a morte espiritual, para mim, ela é muito mais terrível do que a morte física. Ela é terrível. E nós não podemos nos acomodar a ver esses irmãos indo por este caminho de morte. Agora vamos dar uma puladinha aqui, vamos ver o que representa Deus para o maçom. Nós já vimos a igreja, a Bíblia, né? Agora vamos dar uma reforçada aqui no que é o Deus bíblico e a divindade maçônica. Primeiro, vamos lembrar que lá em Êxodo 20, de 2 a 3, Deus deu uma ordem para nós lá nos seus mandamentos. O que ele disse para nós? Não terás outros deuses diante de mim.
Deus já sabia que o homem tem uma necessidade doente de criar recursos, de colocar o seu eu, a sua autossuficiência na frente dele. E ele, por extremo amor, eu vejo os 10 mandamentos não tão pesadamente, como uma lei, mas o amor de Deus. É o amor de Deus, porque Deus sabe aonde vai dar todos aqueles 10 itens lá. E Deus sabe o que mal que faz para nós. E foi tanto amor dele. Até tem um livro que Ron Mill escreveu, A Ternura dos 10 Mandamentos. É maravilhoso aquele livro. É maravilhoso. Ele mostra como Deus nos ama e como Ele se preocupa conosco. E esse Deus, Ele sabe que essas outras divindades criadas pela mente do homem, elas são caminhos de morte. E Deus quer vida para nós. Deus quer vida para você. Deus quer vida para esta igreja. Deus quer vida para mim. E nós precisamos ficar atentos a isso. Um dos meios mais eficazes de detectar uma seita herética é observar seu ensino sobre Deus. Nossa posição como herdeiros da reforma é firmemente bíblica no que as Escrituras nos revelam a respeito de Deus. Aí eu gostaria que vocês, um por um desses versículos, estudassem em casa. Para ter convicção, quando um maçom, um espírita, um budista, um muçulmano passar pela tua vida. Porque se Deus permite que a gente nasça numa família onde tem maçons, ou que a gente entre numa igreja onde tem maçons, é porque Deus tem um propósito. É que a gente fale do amor deste Deus único e verdadeiro. Que a gente não se cale. Que a gente não tenha medo, nem de homens, nem do inimigo de Deus, porque nós confiamos em Deus. O pastor disse que ele foi constrangido pelo poder de Deus. Não foi ninguém que foi lá falar para ele. É esse Deus que eu creio. É esse Deus que vai além do que a boca de um homem pode falar. É esse Deus que dá unção para pequenas palavras. É esse Deus que vai lá dentro de uma loja maçônica e toca no coração de um homem. Mas nós temos que crer que esse Deus ainda age hoje. Que esse Deus ainda liberta hoje. E não abrir mão de que nossos irmãos, nossos amados, nossos pais, nossos amigos estejam sendo enganados. O quanto depender de nós, a gente tenha postura de obediência e de temor deste Deus, sim. Se não fosse o temor de Deus, eu não estaria aqui. A gente tem que ter temor de Deus. Agora eu sei que não sou eu que vou convencer você. Não é essa apostila que vai te convencer. Não é esses livros que vão te convencer. É o poder de Deus que vem e testifica a verdade de Deus no seu coração. E que vai fazer isso na vida daqueles que eventualmente possam cruzar a sua vida. Agora você precisa falar. Você precisa testemunhar. E deixa o resto com Deus. Não adianta a gente também brigar e faltar com amor. Porque tem uma coisa que a gente precisa entender de uma vez. O diabo não suporta o amor. Quando a gente ama o maçom, quando a gente ama o espírita, quando a gente ama o budista, quando a gente ama os adeptos da Seishonoye, o diabo não suporta. E as barreiras vão sendo quebradas. Quando a gente ama aquele marido alcoólatra, quando a gente ama aquele filho drogado, quando a gente ama aquele marido infiel, as barreiras vão se quebrando. E o diabo vai perdendo a força. O diabo vai perdendo a força. Agora, quando a gente entra no esquema satânico, de odiar, de revidar, o diabo ganha força. E aí ele concretiza. O propósito dele que é roubar, matar e destruir. Mas nós temos que ter postura firme com esse Deus. Então vamos passar aqui para frente. Porque como cristãos nós já sabemos todas essas coisas. Mas é só para a gente, reafirmar no nosso coração. A gente vê... Vamos ver aqui, vejamos algumas posições da literatura maçônica em relação a quem é Deus
e a Trindade. Página 12. No livro Ritualística Maçônica, de Risardo de Caminho, ele diz assim: a crença do grande arquiteto do universo é um dos mais importantes landmarks da ordem. A negação dessa crença é impedimento absoluto e insuperável para a sua iniciação. Quer dizer, todo maçom tem que crer em um Deus. Nem que esse Deus seja Lúcifer. Mas ele tem que crer em um Deus, não importa qual Deus que seja. E para não fixar uma entidade, é que se convencionou que Deus, para o maçom, é arquiteto. Certo? Página 178 diz: a dúvida que a grande maioria dos homens tem sobre Deus decorre de que sempre lhe foi apresentado um Deus que pune, a ira de Deus, que castiga na terceira geração o erro dos avós, um Deus ciumento revelado no segundo mandamento, um Deus que fiscaliza e separa os bodes das ovelhas, enfim, um poder temido. Jesus veio transformar essa concepção, mas como vem em carne sobre o aspecto humano, o mundo não acreditou nele. Em Deus não se crê porque não é humano, em Jesus não se crê porque é humano. Portanto, o grande arquiteto do universo é também o construtor deste amor fraterno e se apresenta como Deus Pai, Deus bondoso, Deus fraterno. Então, a Bíblia está totalmente errada. Deus é um Deus, o Deus da Bíblia é um Deus ciumento, e o Deus da maçonaria, o grande arquiteto, é um Deus fraterno. Então vamos ver aqui também esse outro livro, Pequena História da Maçonaria. Diz assim: a maçonaria não é monoteísta, e sim comporta na sua filosofia todas as divindades. Página 13, página 43 do livro, Os Mistérios de Isomenores. Depois de mencionar várias purificações pelas quais passou, continua ele a relatar algo que ocorreu na sua iniciação. Aproximei-me do inferno até as portas dos mesmos de Prosérpina, e depois disso fui arrebatado, atravessando todos os elementos, e retornei ao meu lugar próprio. Pela meia-noite vi o sol brilhar esplendorosamente. Vi também os deuses celestiais e os deuses infernais, ante os quais me apresentei e os adorei. Adverte agora que, ainda que eu tenha dito essas coisas e as tenha ouvido, precisas ocultá-las. Por isso também só te direi aquilo que se pode declarar, sem ofender o entendimento do profano. É muito forte, para mim é muito forte. O dicionário de maçonaria de Gervásio diz lá sobre Dionísio, nome do deus Baco, é o Demurgo ou Artífice, que como Osíris foi morto pelos titãs e fragmentado em 14 pedaços. Era o sol personificado, onde nasceu Osíris e Moisés. Recebeu de Deus vários regulamentos para o seu povo. Isso, de certo modo, identifica esses dois deuses com Jeová Nissi. O pastor Paulo falou, barbaridade. Gente, eu quando lia isso, o meu primeiro dicionário, ele estava escrito assim, misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Eu escrevia tudo isso, foi o que eu mandei lá para o meu presidente, achando que ia tocar, né? Até hoje. Então, é assim, abala mesmo o ser da gente. Aí vamos ver aqui, essa parte aqui é muito forte também, sobre Deus, o que fala Risardo de Caminho num livro, que para mim, quem tem alguma dúvida sobre maçonaria, ou tem alguém que algum dia questionar você, pede para ler esse livro, Os Graus Inefáveis de Risardo de Caminho. É um livro fortíssimo, que vai ali do 4º grau ao 14º grau, que são os graus inefáveis. É uma coisa inefável, onde induz o maçom sutilmente à vingança. É uma coisa terrível, terrível. E aqui ele fala sobre quem é Deus aqui. Página 78 desse livro. Esse livro está aqui. O presidente usa um colar confeccionado com uma fita na cor azul, em tecido de seda chamalotado, em cuja ponta está uma joia. Essa é constituída de um triângulo de ouro, tendo inserido de um lado a letra Iode e do outro lado a palavra Ivá, Iode, que já o referimos significa Deus. O Iode ou Iode representa a dezena, pela sua forma física simboliza um espermatozoide, o próprio falo, o cetro ou o malhete, a espada, de conformidade com a oportunidade da sua aplicação.
Se o venerável mestre empunha a espada, estará empunhando todos os demais símbolos. E, em resumo, o iode é também o ponto no centro do ovo, ou seja, o órgão masculino no feminino. Representa o olho divino, como sendo a pupila no centro do globo ocular. Iode é vertical, porque é divindade. Em maçonaria temos múltiplos aspectos do conhecimento, assim como há uma maçonaria filosófica, uma maçonaria mística, uma maçonaria judaica, uma maçonaria maçônica, uma maçonaria cristã, assim por diante temos a sexologia maçônica. Aí ele está falando sobre a figura de Deus no ponto, no centro do ovo, ou seja, o órgão masculino no feminino. Aí diz também aqui, na página 310, 311, idólatras são os profetas que tentam persuadir o povo de que eles têm comércio com Deus. Idólatras são sonhadores que criam Deus de acordo com erros e fantasmas da imaginação. Idólatras são os insensatos que constituem Deus por si mesmos, afirmando que não existe outro. Ricardo de Camino está dizendo que todos nós evangélicos somos idólatras, porque nós cremos em um único Deus. Olha a distorção. Lereis, Criador, Providência, Jeová, Natureza. A maçonaria não admite um desses nomes como expressão da sua doutrina. Aí ele diz, lá na página 122, a ideia da existência de um Deus único, desejo inicialmente dos povos mais antigos, que significava perseguição dos sacerdotes, que assim se viam despojados dos seus deuses mitológicos. Fixou-se no astro-rei, o Sol. Primeiramente pelos faraós egípcios, depois pelos povos por eles conquistados. A substituição do Deus visual que espargia luz e calor, renascendo diariamente por um Deus invisível, mas mais poderoso, que podia fazer parar o sol, Jeová, um Deus particular de um povo, iniciou uma longa jornada de lutas até o ressurgimento dos deuses humanos, que seriam a manifestação encarnada do Deus universal. Assim ressurgiam Buda, Jesus, Confúcio e dezenas de outros, mas sempre com a conquista de um Deus único. A maçonaria materializou Deus, dando-lhe o nome, pulou aqui, do grande arquiteto do universo. Gente, dá para a gente imaginar o quadro mental de um maçom passeando por um restaurante celestial, como eu falei. Aí, ele, lá no self-service, né? Ele vai escolher o Deus, né? Ele vai escolher. Aí ele gosta da misericórdia de Jeová, mas ele gosta da ética do Shiva, ele gosta da paciência de Buda. Então ali tem forma ali o prato da salada, das coisas que ele mais gosta. Agora, infelizmente, este conceito relaxado de Deus não é exclusivo dos maçons. Não é, infelizmente. Esse conceito relaxado de Deus, onde se cria um Deus genérico, onde o rótulo pode estar em branco e você põe o nome que você quiser, é muito perigoso. Vamos passar para a página 14. No dicionário de maçonaria de Gervásio, ele diz quem é Baal, que Baal é a terceira pessoa da Trindade. Aí ele fala sobre Horus, que é um deus egípcio da Trindade, Osíris, Íris, Horus. Ele fala sobre Osíris. Osíris é uma outra versão de Irã, Bif. Tamuz, lá em Ezequiel 8, fala-se sobre Tamuz. Tamuz nada mais é também que uma versão de Osíris e de Irã, Bif. Tá? Então, aqui nós estamos vendo. Agora eu quero pular isso aqui e chegar aqui em Salomão. Aqui é que eu quero parar um pouco com os irmãos. Vamos ler aqui quem é Salomão no dicionário da maçonaria. Salomão, nesta obra monumental, intervieram 3 linhas de tradição, a dos mistérios egípcios, através de Moisés, representado em Salomão. A da Caldeia, por meio de Irã, de Tiro. Agora presta atenção aqui. E a Bárbara, do culto de Baal,
dos fenícios, personificada em Irã Abif. Vocês podem grifar isso para mim, por favor? Lá atrás nós lemos, e eu pedi para vocês grifarem, que no terceiro grau, está lá na página 6, se vocês quiserem voltar para ver. No terceiro grau, o candidato personifica Irã. O senhor passou pelo terceiro grau. O senhor personificou Irã? Personificou. Certo. Ó, nós temos aqui alguém que pela providência de Deus, Deus libertou e pode aqui hoje confirmar que isso não é loucura da minha cabeça. Isso não é loucura de alguns autores que eu peguei, entendeu? Eu não forjei isso aqui. Presta atenção aqui. Se no terceiro grau, o iniciante, o candidato ao terceiro grau, ele é iniciado fazendo um ritual, que é terrível esse ritual, porque nos graus inefáveis ele dá uma noção. Eu não tenho o livro dos rituais, mas a gente tem uma ideia do que é pelos graus inefáveis. Ele personifica Irã Abif. Agora vê aqui no próprio dicionário da maçonaria quem é Irã Abif. Está claro aqui quem é Irã Abif? Vocês podem dizer para mim não estar induzindo vocês? Quem é Irã Abif? Hã? Por favor, digam para mim quem é Irã Abif. Baal. Quem é Baal? Presta atenção aqui um pouquinho. Acha aí para mim o dicionário, Antônio. A Barça. Eu vou terminar de ler isso aqui enquanto o Antônio acha Baal lá. Eu já deixei com a folha dobrada, tá? Então está dizendo aqui, olha. Nesta obra monumental, da maçonaria, tem 3 linhas de tradição, a dos mistérios egípcios através de Moisés, representada em Salomão, a da Caldeia por meio de Irã de Tiro, e a Bárbara do culto de Baal dos fenícios personificada em Irã Abif. São palavras deles, a vítima da lenda. Reza a lenda maçônica dos graus simbólicos que Salomão dividiu os operários segundo suas habilitações, aprendizes, companheiro e mestres. São a maçonaria azul, né? Porém, que Irã Abif, o arquiteto, foi assassinado em meio da obra por 3 companheiros ambiciosos. Isso aí é toda o ritual, é todo trabalhado em torno disso, desse assassinato de Irã Abif. Tal relato é, porém, alegórico e não consta da Bíblia. Isso são eles mesmos dizendo. Eles sabem que esse relatório não consta na Bíblia. Que, ao contrário, descreve que toda a obra foi levada à feliz conclusão, lá em 1 Reis 7,40. Isso é eles que estão dizendo. Sábio, agora presta atenção aqui. Sábio e hábil político que era Salomão, não só atraiu e incluiu as diferentes tradições de seus povos vizinhos em seu templo, como depois levantou altares especialmente dedicados a Astarte, deus dos Sidônios, deusa dos Sidônios, Shemoque, deusa dos Moabitas, e Milcom, ou Moloque, deusa dos Amonitas. Eles estão elogiando Salomão por essa postura, que ele era sábio e hábil político. E aí ele fez isso ali para ter relacionamento com os povos, né? Ele teve que se submeter, se sujeitar àqueles vizinhos. E ele foi muito sábio, muito hábil, né? Então isso aí que está dizendo. Deixa eu ler. Olha, isso aqui é a Barça, não é uma literatura evangélica, para não dizer que a gente está puxando brasa para a nossa sardinha, sabe? É literatura conhecida, secular. Vamos ver quem é Baal na literatura secular. Palavra semítica que significa senhor, dono, e foi aplicada a muitos deuses, da Arábia até a Síria, inclusive Canaã. Aparece em vários nomes próprios de procedência semítica, Asdrubal, Aníbal, Narbal, etc. Na Fenícia, o nome Baal identificou-se a diversos deuses, Astarte, etc. Apesar de ter persistido o culto de Baal entre os hebreus, não só em Israel como em Judá, o profeta Elias conseguiu extirpá-lo. Consistia o culto em queimar crianças vivas diante do altar e foi praticado no próprio templo de Salomão durante os reinados de Atalia, Acaz e Manassés.
O profeta Elias, invocando o nome de Jeová, fez milagrosamente cair fogo sobre o altar de Baal e atiçou o povo contra os seus sacerdotes, que foram mortos e atirados à torrente de Quinzã, 1 Reis 18. Isso é a Barça que está colocando. Olha, nós temos aqui, como eu já disse, se eu tiver alguma coisa errada, ele pode corrigir, porque como eu pedi para o pastor Paulo falar para vocês, eu não sou doutora em maçonaria. Eu sou uma serva de Deus, preocupada e que ama aqueles que estão envolvidos com este engano. Então eu não detenho nem, acho que 10%. Agora isso para mim é suficiente, tá? Então, eu vou dizer aqui algumas coisas que o senhor pode corrigir, fica à vontade. Então, não há menção a Jesus no ritual da loja azul. Apesar de se fazerem orações, em cada reunião, em todos os ritos de iniciação, Jesus não pode ser mencionado. Não pode mesmo, né? Gente, faz anos que eu luto com isso. Falar dói o meu coração, saber que pastores, que homens íntegros, que pessoas que podem ser usadas por Deus, estão cegadas, envolvidas nessa trama maligna. Pelo contrário, os ritos maçônicos, presta atenção aqui, escalam um crescente louvor a um companheiro descrito como um exemplo de virtude, força e integridade, o maior maçom que o mundo já conheceu. Ao invés de Jesus, a figura central da loja é Irã Abif, que o maçom personifica no 3º grau, que é Baal. Todo maçom tem no seu coração maçônico o túmulo onde está Baal. Está escrito em outras partes que nós vamos ler. E eles também são os filhos da viúva. Está aqui. Quem é a viúva? Ísis. Nós vamos chegar lá. Vamos caminhar. Eu só queria, para a gente ter uma noção de como é profundo esse assunto. Não é uma coisa que a gente deva tratar superficialmente. O profeta Jeremias, ele diz lá em Jeremias 8, curam superficialmente a ferida de meu povo. E Jeremias, não só porque era o profeta chorão, mas eu tenho certeza que quando ele falou isso, ele chorou. Tem um câncer no meio da nossa sociedade. Tem um câncer corroendo e comendo as igrejas, com metástase, como o senhor mesmo disse agora há pouco, assustadoras. A progressão é geométrica do crescimento dessas distorções. E vão entrando dentro das igrejas e vão roubando a vida de Cristo. E nós não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Mas é o governador. Mas é o filho do maior advogado. Mas é o doutor fulano de tal. Vai dar problema. Nós vamos perder membros na igreja. Nós vamos perder dízimo. Que isso? Nós não podemos ter essa visão. Nós temos que ter amor por eles. Ser constrangidos pelo amor de Deus por eles. Para falar a verdade, para sentar, para estudar, para pegar literaturas e ler com eles, para orar, gastar tempo. Jesus diz que o bom pastor, ele larga as 99 ovelhas sadias e vai atrás daquela perdida. Vai trabalhar com ele. Tem muitas pessoas que não sabem, porque ninguém falou, ninguém ousou, ninguém teve coragem em Deus para mostrar a verdade. E nós precisamos conhecer e não se calar, porque Baal está entrando em muitos corações e está contaminando
e matando a vida da igreja. Então vamos ver aqui, pequena história da maçonaria. Esse autor, ele é também um dos autores muito conhecidos. O senhor já conhecia? Leadbeater. Ele é muito conhecido dentro da maçonaria. Já tinha ouvido falar dele? Então tá. Ele é muito conceituado, por isso que eu o coloquei aqui. Ele diz assim: a introdução da forma judaica das cerimônias maçônicas. Isso aqui é tão forte. Está na página 144 desse livro. Esse livro está ali, Pequena História da Maçonaria. A introdução da forma judaica das cerimônias maçônicas foi intencionalmente preparada pelas poderosas inteligências que se acham atrás da franco-maçonaria, quando o cristianismo ganhava ascendência no Império Romano. Teria sido quase impossível a continuação dos mistérios de Baco ou os de Mitra em sua forma original, enquanto houvesse tanta oposição entre a fé cristã e a antiga religião pagã. Tal oposição já não existia na época romana contra os judeus, de cujo seio nasce e se nutre em sua infância a fé cristã. E assim a forma judaica dos mistérios foi adotada pela Loja Branca como o melhor meio de transmitir os antigos ritos através da Idade Negra, quando a igreja perseguiu rigorosamente todos os que não estivessem de acordo com suas doutrinas. O principal agente da obra da transição foi então conhecido como Santo Albano, porém hoje o reverenciamos como Mestre Conde de Saint-Germain, o chefe de todos os verdadeiros maçons em todo o mundo. Dei algumas informações sobre ele em sua encarnação romana em A Vida Oculta da Maçonaria. Aí, esse mesmo autor diz assim, que o gnóstico ou o sábio não necessita mais do Cristo crucificado. É muito forte. O Evangelho eterno que ele possui mostra claramente as verdades concernentes ao Filho de Deus, de que tanto os mistérios desvendados por suas palavras, como os atos por eles praticados, eram símbolos. Orígenes encara a vida, morte e ressurreição de Cristo como apenas a manifestação de uma lei universal que era realmente decretada, não neste mundo de flutuantes sombras, mas nos eternos conselhos do Altíssimo. Considera ele que se acham plenamente convencidos das verdades universais reveladas pela encarnação e expiação. Não precisam preocupar-se com suas manifestações particulares no templo. Essa citação está também no livro de ocultismo desse Leadbeater. Na maçonaria são os 4 anjos ou espíritos planetários para a consagração de uma loja. A tradição desses poderosos 4 se transmitiu aos obreiros operativos medievais e misturou-se com as dos 4 mártires coroados, os santos patronos da ordem. Mudam os nomes com as épocas e os povos e as tradições, porém as divindades são sempre as mesmas. Aqui, a conclusão que a gente deve chegar é que não tem como a gente aceitar, admitir sequer por questão de, aqui eu pus de horas, mas para mim é por questão de segundos, de milésimos de segundos, não tem como a gente aceitar num determinado ambiente, como os evangélicos que estão na maçonaria o fazem, que o Deus Trino, adorado em nossos cultos, é o mesmo grande arquiteto do universo. Não tem como nós aceitarmos isso. Não tem. Que se tentiza a ideia sobre quem é Deus, justificando-se essa atitude como apenas simbólica. É necessária a manutenção da fraternidade humana, é o cúmulo, é algo impossível de ser aprovado pela mentalidade cristã. Pessoalmente, a gente já tem acompanhado a reação de maçons evangélicos desmentindo a existência de tal termo, com a afirmação de que nunca ouviram-no sendo pronunciado ou ensinado nas lojas, com esse contexto, que até cremos ser verdade, pois boa parte dos maçons evangélicos vivem à margem dos ensinos mais profundos da confraria.
Vocês vão dizer, alguém pode ler essa apostila e dizer, mas eu nunca ouvi isso. E eu creio que essa pessoa talvez nunca tenha mesmo ouvido alguma dessas coisas. Embora muitas delas, o próprio pastor já testificou aqui, que conhecia. Mas é verdade, e está na literatura maçônica. É só pesquisar. Então, o que nós temos que fazer... Deixa eu ler aqui. Esses maçons são alimentados apenas com doutrinas na superfície. Estratégia deliberadamente usada pelos verdadeiros maçons, como ele disse lá, que as poderosas forças, ou as poderosas inteligências que se acham atrás da franco-maçonaria, usou para poder preservar aqueles rituais de Mitra, de Baco, durante a época da perseguição. Então, há forças de inteligências que trabalham para preservar toda essa filosofia. E como nós vimos lá, eles muitas vezes querem fazer com que a maçonaria tenha uma cara de evangélica. Mas na essência, ela não é, e ela não pode ser. Porque a proposta dela é totalmente outra. É totalmente outra. É roubar a verdade de Deus no coração do homem. É roubar a dependência de Deus das atitudes dos homens. E aí ela manipula, ela seduz e ela acaba absorvendo pessoas muitas vezes inocentes ou incautas também. E nós não podemos estar, porque, como eu disse no começo, nós somos indesculpáveis hoje. Porque hoje muita coisa já foi revelada. Há muitos anos atrás não se achava esses livros como se acha hoje. Então nós não podemos fingir que eles não existem. A maçonaria é tão ampla em seu aspecto de religião que conseguiu excluir todas as doutrinas sectárias que pudessem causar divisões entre o cristão, o judeu, o maometano, que conseguem viver em harmonia com suas crenças sobre suas trindades concebidas das mais diferentes formas, mas com o mesmo princípio. Quando se atinge essa amplitude, a mente espiritual do homem é despertada e ele passa a amar tudo à sua volta, por enxergar em todas as coisas a íntima manifestação do divino princípio. São palavras também da maçonaria. E aqui eu coloco que não há como, com a consciência tranquila, viver acomodamente sabendo que alguns de nossos membros recebem ensinos sobre a Trindade em termos totalmente contrários ao que é ensinado na palavra. Não há como ignorar que ensinos como referido há pouco realmente são difundidos de modo secreto. Se hoje revelados ao público, pode-se ter acesso a seguintes ensinos puramente maçons. Aí fala aqui sobre a Trindade. Nós vimos agora há pouco, não sei se vocês lembram, que eles falam da Trindade, que o Espírito Santo, representa a Virgem Maria. Está aqui na apostila, ali para trás. Então vamos ver aqui, os três aspectos de um modo, de um todo, tal como energia, resistência e movimento, energia, matéria e vida. A Trindade exprime a seriação e organização sem as quais não é possível nenhuma manifestação ou atividade. As religiões são acordes em reconhecer esses três aspectos no Criador do mundo, vontade, ideia e ação, correspondente ao Pai, Filho e Espírito Santo do cristianismo, ao Brahma, Vishnu e Shiva do hinduísmo, ao Osíris, Íris e Horus. Então, o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para o maçom, ele não é nada diferente de Ísis, Osíris e Horus, que é a trindade dos povos fenícios, né, dos bárbaros. E também de outras trindades. A trindade também simboliza o trabalho em equipe, a cooperação.
de que depende a realização de toda a obra-prima. Aí aqui novamente foi colocado sobre o que é Baal, Horus, que é o deus egípcio da Trindade, Ísis, que é a deusa virgem, mãe do antigo Egito, e que faz paralelo com o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo se alegra ou ele se entristece quando ele vê no coração de um maçom essa verdade misturada com aquilo que realmente ele é? O que a Bíblia diz que o Espírito Santo é? Quem ele é? Ele é uma pessoa. E essa pessoa, com certeza, a Bíblia não aponta para que seja Ísis ou a Virgem Maria. Ou aponta. Mas na literatura maçônica aponta. Osíris, o deus principal da antiga trindade egípcia, Osíris, Íris e Horus, cujo mito de morte e ressurreição, a alegoria maçônica do terceiro grau, revive na figura de Irã Abif, que se diz haver sido ali introduzido por Roboão, filho e sucessor de Salomão. Então, a figura de Deus aqui é comparada à figura de Osíris ou de Irã Abif, que nós já vimos que é Baal. Então, para eles, o nosso Deus não é diferente de Baal. Para mim, isso é muito forte. Já vimos que a Trindade representa na análise maçônica, de modo que perguntamos, essas verdades maçônicas combinam com a palavra de Deus em textos como de Gálatas 1:1? Alguém pode ler Gálatas 1:1? Isso. João 1:1. Alguém achou? Ninguém vai ler para mim? Isso. Deveria bastar para nós. Deveria ser suficiente para nós. De algum modo, encontro ressonância com o ensino reformado abaixo sobre o que é a Trindade professada por nós? Se a resposta não pode ser outra que não consciente, não, imploramos para que se esclareça aos nossos crentes que ainda estão frequentando as lojas, para que busquem a verdade, para serem libertos deste engodo que os escraviza a uma mentira, não podendo assim aceitar a Bíblia total e incondicionalmente, pois esta sim é a revelação do Espírito de Deus no que cremos, e não faz parte da Trindade maçônica, nem pode ser interpretada a parte de parâmetros de outras religiões. Nós vamos ver até aqui. Eu gostaria que você pensasse numa coisa. Só o diabo, ele ousaria melhorar aquilo que Deus já fez. Só. Como o pastor disse, a maçonaria, ela é uma trama diabólica para roubar o homem do único e verdadeiro Deus. Só o diabo teria pretensão de ser melhor do que Deus. Foi por isso que ele caiu. Mas ele ainda continua com o seu plano. E nós temos que estar atentos. A palavra de Deus diz para nós orarmos e vigiarmos, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para nos devorar. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que quando o leão na selva, ele quer pegar a sua presa, ele dá não sei como é que chama do leão, é um urro
tão forte, que ele paralisa a presa. Fica brincando de estátua. Parou, ouviu o urro do leão, aquilo paralisa, de medo. E aí o leão vem e... Se a gente não cuidar, a gente fica paralisado por esse medo. E o diabo vem e nos destrói. Por isso que a palavra é tão maravilhosa, que Deus, no seu grande e infinito amor, nos lembra que Ele é o Criador, que nele foram feitas todas as coisas e para Ele elas foram feitas. E que nós devemos confiar nele e não sermos paralisados pelo medo. Medo de perder emprego, medo de perder o relacionamento com algum amigo, como o pastor Paulo disse que perdeu muitos amigos. Aí meu marido falou, glória a Deus. Entendeu? Então é glória a Deus mesmo, muitas vezes. Nós não podemos barganhar os princípios de Deus para satisfazer os nossos caprichos, sejam eles ministeriais, sejam eles profissionais, sejam eles de que ordem for. Princípio de Deus não se negocia. E nós temos que estar atentos para isso, porque senão o diabo ameaça, dá um urro, e nós já estamos todos encolhidos de medo. Medo de perder isso, medo de perder aquilo, e o medo de perder a eternidade. Nós temos. E o medo de perder a comunhão com Deus? Nós temos. A gente tem muitos medos, somos dominados por muitos medos. Mas o medo principal que nós devemos ter, muitas vezes, eles são sufocados. E como igreja, a gente vai se arrastando. E como embaixadores de Cristo, que nós deveríamos ser, nós vamos se arrastando. E a glória de Deus não é manifestada. E o diabo vai ganhando terreno. Mas eu louvo a Deus pela verdade da palavra que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. E tanto você como eu servimos a um Deus vivo. É um Deus que entra lá numa loja maçônica e toca no coração de quem Ele quer. É um Deus que dá palavra de vida para você no momento certo. É Deus que constrange o teu coração em amor para amar essas vidas. E para que você saia da tua mesmice, do teu comodismo e ouse ganhar essas vidas para o reino de Deus e para a glória dEle. Então que Deus possa trabalhar no seu coração nessa noite, no meu, para que amanhã a gente venha aqui terminar esse trabalho. E eu clamo mesmo que Deus seja glorificado através dessa proposta que Deus colocou no coração do pastor Paulo Solonca. E que você seja um referencial de Deus, não só na vida dos maçons, mas na vida de todos aqueles que estão muitas vezes envolvidos e em si mesmados, se achando autossuficiente, porque como o pastor disse, a maçonaria é uma busca do homem pelo próprio homem, é uma construção do homem nele mesmo. Nós vamos ver amanhã o quanto eles priorizam as obras, o quanto de distorção é colocada na mente deles, quanto de orgulho é trabalhado e alimentado no coração desses homens e dessas mulheres. E nós precisamos tomar posição, porque a palavra diz que o orgulho precede a queda. E fatalmente, quer eles queiram ou não queiram, quem vai julgá-los não vai ser Gadu. Quem vai julgá-los é o Deus vivo. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,